Bem-vindo, querido irmão, bem-vinda, querida irmã. É o nosso programa Em Comunhão, programa semanal da TV Aparecida. E nós fazemos essa mesa redonda, esse nosso bate-papo assim, bem tranquilo, bem espontâneo, tratando de algum assunto que possa interessar a você. E estamos conversando sobre liturgia cristã. E é tão importante você perceber que a liturgia cristã, já conversamos anteriormente, ela vem de duas palavras gregas, laos e ergon, povo e ato, ação do povo e para o povo. É importante perceber que a liturgia cristã é sempre comunitária, é sempre um nós e um nosso, né? E ao mesmo tempo que a gente se reúne, porque no centro dessa liturgia está a ação redentora de Jesus, que aconteceu, foi anunciado no Antigo Testamento, aconteceu no tempo que ele esteve no meio de nós e continua sendo atualizada até o final dos tempos, né? E essa atualização, ela se manifesta também na liturgia, nas celebrações litúrgicas. E é tão gostoso conversar sobre isso e penetrar nessa dimensão que a gente chama assim sacramental da ação de Jesus. E para conversar sobre isso, eu tenho mais uma vez a alegria de conversar com o Padre Antônio Sagrado Bogás, nosso doutor em liturgia, professor de TESP. Bogás, mais uma vez, bem-vindo, meu irmão, e muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, para nós podermos falar sobre o ano litúrgico, essa pérola onde nós colocamos, nós plantamos toda a história da salvação cristã, a partir do Cristo, o centro, o núcleo, o coração, o Cristo humilde, o Cristo pantocrator, o Cristo do ventre de Maria, o Cristo da ressurreição, o Cristo da cruz. Todas as dimensões da pessoa do Cristo, elas adentram, elas pertencem a esse universo. O ano litúrgico celebra o Cristo em sua plenitude. Obrigado, viu? E a gente tem também a alegria de contar aqui com o diácono Gustavo Martins, assessor diocesano de catequese e pastoral do dízimo da Diocese de Lorena. Seja bem-vindo, diácono. Muito obrigado pela acolhida, Padre Ulisses. Estar aqui no canal de Nossa Senhora, para mim, é uma grande alegria, é uma bênção de Deus. Agradeço a todos os telespectadores e ao Padre Antônio, com quem nós teremos esse papo tão proveitoso sobre a liturgia da Igreja. E é importante, então, a gente perceber que no fundo de tudo isso está essa presença de Jesus. Eu estava me esquecendo, mas olhe bem o card que foi preparado para a gente para conversarmos sobre o tema do ano litúrgico. Um momentinho, só preste atenção como ele é bonito. Eis que venho em breve e trago comigo minha retribuição para dar a cada um segundo suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Aí está ano litúrgico, um ano que a gente poderia dizer assim, uma parte dele a gente celebra tudo o que Deus realizou, realiza pela nossa salvação, não é mesmo? É o tempo de Jesus praticamente, pela sua igreja, pela humanidade, né? E quase que a gente poderia dizer tem um segundo semestre em que a gente celebra a vida da igreja, a vida do ser humano em Jesus, né? Já lembramos nossos santos, aqueles que já deram conta do recado, já foram penetrados por Deus. Então, a gente contempla aquilo que está sendo feito, aquilo que já foi realizado e celebramos sempre a nossa esperança. Há uma dimensão escatológica maravilhosa em toda a celebração litúrgica. Mas você, Gustavo, quando ouve falar em ano litúrgico, né? É até perigoso a gente pensar que ano litúrgico é negócio de padre, né? É negócio de padre que põe paramento bonito, verde, branco, roxo, de tudo quanto é cor. No fundo, essa relação profunda de Jesus, a comunidade daqueles que são seus discípulos missionários, né? E uma vivência, digamos assim, de constante interação do Espírito Santo, porque sem Espírito Santo nem tem ano litúrgico, né? Sem a epíclese não há ano litúrgico. Como que você vê isso aí? A função, a finalidade do tempo litúrgico é nos introduzir nos mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Já que a vida cristã é um reproduzir de Cristo em nós, de que forma isso acontece, essa reprodução, quando nós adentramos a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Igreja,
nos apresenta o ano litúrgico. Por quê? Porque essa organização temporal celebrativa faz memória, faz memorial dos principais eventos e mistérios da vida do Senhor. É claro que o seu centro é o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Do mistério pascal promana todas as demais festas da liturgia, as festas móveis, as fixas, enfim. Então, quando nós adentramos a liturgia da igreja, nós estamos permitindo que Cristo viva em nossa vida presente, que o Kairos, como o padre disse, entre no cronos da nossa existência, que no hoje da igreja, Cristo continue operando a obra da redenção e remissão dos pecados. Então a liturgia proporciona esse encontro com Cristo no hoje, no agora da igreja peregrina. Ou seja, não é, Bogas? Não existe liturgia sem celebrar a vida de Jesus e sem celebrar a vida do povo da nossa geração, né? Daí a participação consciente, ativa do povo é essencial numa celebração, senão a gente está passando de helicóptero em cima do tempo e não chega realmente àquilo que Jesus quer, que é estar no meio do povo e atuar em favor desse povo. O que o senhor está falando, padre, faz me pensar uma coisa que tem que tomar muito cuidado em nossos dias. É impressionante. Tem alguns movimentos litúrgicos hoje baseados ou se fundamentam em alguns documentos escolhidos a dedos por quem quer viver isso, que desprezam essa questão do povo, né? Que desprezam essa questão do povo. Isso é bem triste. Vai lá para encontrar com o Cristo. Óbvio, eu vou lá para encontrar com o Cristo. E eu vou lá para encontrar com os meus irmãos e juntos nós nos encontramos com o Cristo. É isso que hoje nós temos que tomar muito cuidado com esses movimentos excessivamente espiritualistas da liturgia. É como um aniversário. Meu Deus do céu, se eu vou no aniversário e o aniversariante não está lá, isso é muito chato. Mas se eu vou no aniversário onde eu estou sozinho com o aniversariante, quer dizer, se eu vou numa celebração e eu encontro com o Cristo, beleza, mas eu nem converso, nem sinto o odor das ovelhas que estão lá juntos, isso é muito limitativo. Houve liturgia? É claro que houve. Pelo ex opere operato, houve. Mas pode ser estéril. O que é uma liturgia estéril? Onde Deus fez o milagre, mas nós não o acolhemos. Onde Deus viveu e promoveu tudo e a gente ficou ausente. Então é essa a preocupação. Que a liturgia, eu aprecio muito, Padre Ulisses, essa formação do Senhor. O senhor tem que sair pelos seminários afora, dizendo isso para os seminaristas, para os novos padres. É preciso sentir Jesus Cristo na hóstia, na palavra e nos irmãos, onde Ele também está presente, de forma diferente, é óbvio, mas de forma profunda e verdadeira. Nós não podemos nos descuidar dessa dimensão forte, significativa, que Jesus está presente em todos nós. E é tão importante que a gente pode simplesmente fazer da liturgia uma repetição de fórmulas, né? Uma repetição de ritos e não aplicar a ninguém. Ou seja, não olhamos o que está acontecendo no mundo, a história do mundo, aquilo que necessita de salvação, né? Nós simplesmente desconhecemos, passa a deriva porque não está escrito aqui no livro, porque não foi oficializado. Isso não é possível, né? Não é um Jesus andando no meio do povo, encontrando com cegos, coxos, aleijados. A mesma coisa a liturgia, ela tem que encontrar-se com aquilo, entende? Que está acontecendo na história do mundo, que precisa de salvação, salvação urgente e salvação total, integral, né? E não é apenas puxar a alma da pessoa e ver, vamos salvar a alma deles, né? Mas aqui, então, Bogaz, eu acho tão importante esse ano litúrgico. No centro do ano litúrgico, o que nós celebramos de verdade antes da gente ter criado esse tempo pascal, ciclo do Natal, ciclo pascal, os dois grandes ciclos que a gente tem? Qual é o miolo, a essência disso tudo? Absolutamente o mistério pascal de Jesus Cristo. O que é o mistério pascal de Jesus Cristo? A gente resume o mistério pascal de Jesus Cristo em
paixão, morte e ressurreição. Sim. Isso é o sentido estrito senso do mistério pascal. Mas no mistério pascal nós celebramos Jesus Cristo que nasce, que se encarna, que vive lá na cidade, que é menino e vai no templo, que vive lá no meio dos apóstolos, dos pobres, na cidade, que foi para o Egito, que voltou do Egito, que conviveu, que partilhou. O mistério pascal é amplo, é a história do Cristo como um todo. E aí nós chegamos a uma conclusão importantíssima. Tudo tem que convergir para o mistério pascal. Nós falamos da celebração dos santos, marianas, cristológicas, santorais, solenidades, festas. Tudo é para revelar o Cristo vivendo, morrendo e ressuscitando. No exemplo, na vida, através desses personagens que nós celebramos. O centro do mistério, o centro do ano litúrgico, o coração do ano litúrgico é o mistério pascal de Jesus Cristo. Eu leio Abraão em referência a Jesus Cristo. Eu leio Moisés, Jesus Cristo é o novo Moisés. Eu leio os profetas, Jesus Cristo é o grande profeta. Toda a referência do ano litúrgico é Jesus Cristo em suas infinitas expressões. Isso, eu creio que é esse o ponto importante para nós, né? E vamos dizer a verdade, durante um certo tempo na história da nossa igreja, o mistério pascal quase deixava de lado a ressurreição, né? Nós criamos toda uma devoção, uma piedade imensa em torno do Cristo crucificado, o Cristo sendo enterrado, né? A morte de Jesus, e nos esquecemos da ressurreição. E sem ressurreição não há Páscoa, sem ressurreição não há vida nova, sem ressurreição não há esperança de vida e de redenção para nós, né? Como que é importante, então, que por detrás da tradição maravilhosa que nós temos de procissões, do Senhor morto, tudo isso, qual a importância de nós talvez voltarmos a ter também uma dimensão popular de a ressurreição, o Cristo ressuscitado? Esse resgate, né, da compreensão da importância e da centralidade do Cristo ressuscitado deve acontecer necessariamente pelo resgate do domingo, dia do Senhor, Dominus, né? A palavra domingo vem de Dominus, que é Senhor. Então é o dia que pertence ao Senhor, é o dia da vitória de Cristo ressuscitado sobre a morte. Já os primeiros cristãos na igreja primitiva valorizavam o domingo, que era o dia por excelência da celebração eucarística. Em toda semana, o católico cristão pode viver uma Páscoa, porque todo domingo é a celebração da ressurreição de Cristo, inclusive os domingos da Quaresma, né? Os domingos da Quaresma estão fora, como que estivessem fora do tempo da Quaresma, porque é o dia da ressurreição do Senhor. Então a gente precisa ter aquela consciência de alguns mártires, dos primeiros da igreja primitiva, que diziam: olha, sem o domingo nós não podemos viver. Sem o domingo nós não existimos, porque é o domingo o centro, o princípio, a finalidade, enfim, de toda a existência cristã, porque no domingo é o dia da vitória gloriosa de Cristo sobre a morte. E era exatamente, né? Se a gente fala em ano litúrgico, o que existia realmente era o dia do domingo para os primeiros cristãos. No primeiro dia da semana, eles se reuniam. E aí então, né, Bogasco, foi se formando esse ano litúrgico. A gente tem uma cruz muito bonita aqui que eu gostaria que o próprio Bogasco comentasse para nós, porque ela nos reveste. No centro está o Cristo, a gente chama de Pantocrátor, mas é o Cristo do domingo, né? De todo domingo. E comenta um pouco para nós aí, Bogasco, essa bonita cruz que sintetiza o ano litúrgico que nós celebramos todos os anos. Porque não se trata de um... Sim. Perdão. É muito bonito porque o Pantocrator é uma das expressões da realidade do Cristo. Sim. É o Cristo universal, governante do mundo. Mas não governante como um rei, mas como um servo. O Pantocrator nos ensina que governar não é mandar, comandar, não é ser prepotente, não é encher-se de ouro e palácios. Era para tomar o lugar desses reis aí de cartas de baralho. É o centro,
é o Cristo menino, aí nós teríamos que ter um jogo de imagens. É claro que para a estética um jogo de imagens fica menos bonito do que nós temos aí, mas esse Cristo aí é o Cristo que está na manjedoura, é o Cristo que está correndo longe do Herodes, é o Cristo que está lá no templo, é o Cristo que está abraçando os pobres, é o Cristo que está sendo chicoteado, o Cristo que está na cruz, que morreu e que ressuscitou. Ora, esse é o coração. Desse coração, disse o diácono Gustavo magnificamente, a gente vai celebrar o mistério pascal a partir do Dies Domini, dia da ressurreição, dia da ressurreição. Esse é o dia fundamental para nós celebrarmos, a ressurreição de Cristo. Ora, uma vez que eu celebro a ressurreição de Cristo, eu estou no coração desse mistério pascal. Aí então é o Dies Domini, Jesus Cristo. Aí eu vou começar a celebrar a ressurreição, o ciclo pascal, que na nossa cruz está na parte inferior, porque é cronológico. O ciclo pascal, que aí então precisa subdividir exatamente o ciclo da Páscoa. Quaresma, Tríduo Pascal e Tempo Pascal. Quaresma, Tríduo Pascal e Tempo Pascal. Aí depois nós temos, esse é o ciclo da colheita. Esse é o ciclo da colheita. O Natal é o ciclo da semeadura. No Natal eu jogo a semente no chão, que também tem 3 períodos. Advento, o Tríduo de Natal, que é um dia só, mas se chama de Tríduo, para aproximar do mistério pascal, e o tempo do Natal. Advento, Tríduo de Natal e o tempo de Natal, que vai até o batismo. Bom, se a gente plantou no Natal, se a gente quer colher na Páscoa, é preciso que eu cuide da semeadura, a vida pública de Jesus, dividida em 2 períodos. A cruz foi perfeita para fazer essa aproximação simbólica. Bom, a equipe aí da Adriana, do Rafael e etc e tal, é uma equipe genial, né? A gente vê como eles preparam tudo com grande gosto, Então é perfeito, o primeiro ciclo, o segundo ciclo. São os 2 tempos dos cuidados da plantação, que foi plantada no ciclo de Natal, que vai ser colhida no ciclo pascal e que precisa cuidar, porque não adianta só ir na missa no tempo da Páscoa e ler a Bíblia no tempo da Páscoa e no tempo do Natal. É preciso que o ano inteiro cultiva. Nenhum camponês é tão tolo que esquece de cuidar da plantação. Planta e depois volta lá a colher. Isso não vai funcionar. Ele tem que plantar e continuar lá até colher. Senão ele não vai colher nada. Então isso é muito importante para a gente compreender a beleza desse ano litúrgico. A grandeza do ano litúrgico. Parabéns à equipe, genial, facilita qualquer explicação. E veja, Bogás, que o braço vertical da cruz faz exatamente o mistério da união do céu com a terra, não é mesmo? Mistério da encarnação até a ressurreição de Jesus. O braço horizontal é a nossa vida aqui na terra, né? Em que vai se atualizando sobre nós o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. A gente vai sendo aplicado à nossa vida, na vida da igreja, né? É o braço horizontal da igreja, da cruz, é a nossa história que vai de A a Z, de alfa a ômega, né? Do início até o fim, essa caminhada que nós fazemos de discípulos missionários de Jesus. Realmente dá pra gente nada disso, né, gente, significa tudo que é uma história, né? Não, é tudo um acontecer de Deus dentro da vida do ser humano. E repito mais uma vez, é tão importante que isso que acontece em 2023 não é repetição de 2022. É uma nova ação de Deus para nós hoje, na situação que estamos vivendo hoje. E a liturgia, então, não é execução de folhetos e de missais, né? Nem de lecionários. A liturgia é principalmente fazer que a ação de Deus aconteça dentro dos acontecimentos da nossa história atual, da nossa vida atual. E isso tem que ser expresso na celebração, entende? Uma celebração que é feita, na execução apenas de folhetos e livros, não está bem feita. Ela tem que abraçar, sentir, assumir
aquilo que está acontecendo na vida das pessoas. Aí a importância dos ministros que celebram, não é, Gustavo? Exatamente. Na verdade, nas ações litúrgicas, todos, ministros ordenados e aqueles que foram batizados, todos celebram a liturgia. É claro que o ministro ordenado tem uma função específica dentro da celebração litúrgica, que é presidir. Ele é o presidente da celebração. Quando o sacerdote, o diácono, batiza, é Cristo que batiza. Quando o sacerdote preside a Eucaristia, é Cristo que consagra. Tem esse elemento cristológico, né, dentro da liturgia, mas todo cristão, todo batizado celebra, porque a ressurreição é para todos. As graças do mistério da cruz são para todos os cristãos. E a liturgia atualiza isso. No hoje, como eu já disse no início do programa. É interessante que na liturgia da noite de Natal, nós cantamos no Salmo, aquele refrão, né? Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Na verdade, todo mistério que é celebrado é um hoje. Então, na ressurreição, hoje ressuscitou para nós o Senhor. No tempo comum, hoje o Senhor está presente, está na ordinariedade da nossa vida. Eu gosto muito do tempo comum porque geralmente a gente se preocupa muito com os grandes centros, né? Com aqueles polos celebrativos mais solenes, que, claro, que é o centro da fé, a ressurreição e a encarnação do Verbo. Mas o tempo comum tem a sua beleza própria, porque é o tempo é o dia a dia, é a ordinariedade. Deus que toma a nossa vida presente e espiritualiza e sobrenaturaliza tudo que somos, né? A igreja, que é essa instituição humana e divina que traz, né, Cristo, que traz a verdade do Evangelho para todos os homens, todos celebram, né? A igreja é inclusiva por causa disso, né? Não é uma casta, o padre não é o único celebrante, não. O povo é que celebra, a Assembleia reunida celebra, o padre, como Cristo cabeça, preside e todos são beneficiados com a graça da redenção. Então, é tão importante entender, é um povo sacerdotal, né? Ninguém assiste, todo mundo celebra e concelebra. E eu acho que de vez em quando se esquece totalmente disso, se faz uma execução sacramental, né? Triste execução sacramental, e se esquece dessa participação ativa, né? Como dizia o padre Bogaz, né? Tá lá alguém exibindo cânticos, cantando maravilhosamente bem, mas só ele. Paramentos, né? Paramentos vistosos, todo mundo, mas parece um teatro, né? E não é isso, ou eu envolvo esse povo todo, ou então eu estou mancando, eu estou falhando na celebração. Padre Bogaz, quando a gente ouve essa liturgia, que não é apenas recordação histórica do passado, né? Mas mesmo nós li textos do Antigo Testamento, mas tudo para atualizar. Como que você sonha com uma celebração que ainda estamos longe de uma renovação litúrgica para valer? E às vezes dá a impressão de marcha ré até, né? Voltando atrás. Padre Bogaz, como que você sonha, você que é professor de liturgia e ensina seus alunos lá, como é que vocês deveriam realmente presidir, ajudar esse povo a celebrar? Eu vou lhe contar uma coisa assim, mas é muito pessoal, e nesse ponto eu me encontro muito naquilo quando o senhor fala, tá? Que é o seguinte: meu Deus do céu, como nós temos perdido essa dimensão do leigo. Nós tínhamos feito grandes avanços depois do Vaticano II, e lamentavelmente nos últimos tempos nós encontramos assim, lamentavelmente, né, uma clericalização, um clero que quer ser protagonista, próximo do exibicionismo. Aquilo que o Gustavo falou, não pode cair no exibicionismo, né, da vida litúrgica. Essa coisa que acabou assim ficando muito forte hoje, né, de quererem, dos ministros, quererem ser, vamos chamar assim, vamos abrir a palavra, exibicionistas, né, querem ser senhores. Então, eles, muito espaço, muitos latifúndios, desculpa a palavra horrorosa, né, nos espaços litúrgicos, muitas roupas, e muitos leigos querendo imitar. Muitos leigos, em vez de todo mundo procurar superar um pouco isso, a gente encontra muitos leigos querendo imitar isso, entendeu? Porque acham bonito, porque se aparece, porque fazem fotos,
entende? Eu espero que a gente caminhe respeitando as funções, mas hoje nós vemos muitos na vida religiosa do clero, né? Muitos procurando minimizar. Isso o leigo não pode, isso o leigo não pode, isso o leigo não pode. Pegando leizinhas só porque interessa. Só porque interessa. Porque a igreja tem muitas leis importantes, leis pequenas, entendeu? Mas quando você encontra a pessoa com coração farisaico, ele busca as leis. Mas os fariseus também buscavam as leis. Mas quais leis? Aquelas que me interessam, aquelas que me colocam acima dos outros, entendeu? Então eu sonho com uma liturgia mais fraterna, né? Eu sonho com uma liturgia mais convivial, uma liturgia mais participativa de todos, né? Eu já tenho visto comunidades, né, que os cantores querem cantar em latim. É belíssimo o latim, mas só ele canta. Aí eles cantam com virtuosismo do tipo ninguém se meta. Isso, infelizmente, é comum em casamentos. Ninguém se meta, eu só canto. Os 2 ou 3 que leem, só ele lê. Os 2 ou 3 que sobem no altar, nós podemos, ninguém mais pode. Isso é tão triste da gente saber como isso ainda está acontecendo. E é tão importante, entende? A grande renovação do Concílio Vaticano II é o ponto, assim, importantíssimo. Eu acho que de um lado está essa recuperação do mistério pascal de Jesus, do outro lado está a participação ativa e consciente da comunidade, porque a comunidade é sacramento da presença de Jesus ressuscitado, né? Não é só a liturgia da palavra, não é só a consagração, não é só o sinal sacramental. A própria comunidade, onde 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles, né? Quando Gustavo falava do sacerdote presídio, Cristo cabeça, são figuras que a gente usa, mas o povo todo faz parte do corpo místico de Cristo, né? E é o Cristo todo que celebra, não só a cabeça dele. Então, a importância da gente voltar a ter essa preocupação com a participação consciente e ativa de todos aqueles que estão ali dentro da celebração. Acho que você pode exigir isso, viu? Aí na sua comunidade, por amor de Deus, não crie novamente uma liturgia, espetáculo sagrado, show, sei lá, que tipo de coisa. Não é isso que Jesus veio fazer. Sempre que você pensa na liturgia, pensa naquele Jesus andando pelos caminhos da Palestina, se encontrando com as pessoas, multiplicando os pães, curando, perdoando, ajudando e por vezes convivendo, sentadinho ali, tomando uma refeição. É isso que a nossa liturgia deve atualizar. Padre Ulisses, o protagonista da liturgia é Cristo, que age na ação e dinâmica do Espírito Santo, né? O que a gente nota, infelizmente, nas nossas assembleias litúrgicas é um excesso de protagonismo, tanto do sacerdote, do presbítero celebrante, que preside a celebração, quanto do próprio povo, que, claro, todos participamos, todos temos uma função específica, mas quem tem que aparecer, quem tem que se sobressair é sempre Cristo agindo através daqueles gestos e símbolos por meio do Espírito Santo. Uma assembleia verdadeiramente celebrativa é aquela que diminui, desaparece como João Batista, para que Cristo apareça e seja tudo em todos na celebração. Daí a palavra da sabedoria vem de Gustavo, viu? Se numa celebração a gente não vê Jesus, não entrevê Jesus, a celebração foi péssima. A gente tem que entrever Jesus, tem que perceber a presença de Jesus, servindo, lavando os pés, perdoando, nos ajudando. E a gente vai chegando ao final, gente, de um bate-papo tão gostoso, hein? Que palavrinha você poderia ainda para encerrar isso aqui, que eles já estão me pedindo para encerrar? Como você já tem uma experiência maior, que palavrinha final você nos daria, Bogás? Meu Deus do céu! Liturgia simples e solene. Simples não significa desleixada e solene não significa empolada. Empolada, excesso de vestes, excesso de exibicionismo. Você não sabe se você está entrando numa celebração litúrgica ou num desfile de roupas e dourados. Isso não é liturgia cristã, isso é corte romana.
simples, mas não desleixar, cuidar de cada detalhe, de cada momento, de cada coisa. Quando o Gustavo fala que o protagonista é Jesus Cristo, então eu não posso me vestir. É como você vai num casamento, a noiva está vestida simples e os padrinhos estão vestidos daquele jeito. Como nós estamos longe do reino de Deus. Sim, é preciso repensar a liturgia e voltar às fontes, como Jesus estava quando assim rezava, seja, viu? Diferente dos sacerdotes do templo, vestido de ouro, de pedras, cada pedra preciosa representando uma... Não, gente, liturgia é o encontro com Cristo. Tá bom. E Cristo é humilde e simples. Tá bom. E a gente pode imitar o próprio Papa Francisco, que é tão simples. Gente, mas essa é só a primeira parte, viu? A gente vai conversar mais um pouquinho sobre o ano litúrgico. Eu só queria dar um recadinho para você. Nós estamos às vésperas de um congresso mariológico, 16º Congresso Mariológico, vai ser no dia 1, 2, 3, 4 de junho. Inscreva-se para você participar desse congresso mariológico, porque a gente vai falar da Mariologia do Papa Francisco, muito bonita, maravilhosa, né? Inscreva-se, olha aí, tome nota no site a12.com/Congresso Mariológico. Venha participar com a gente. Aquela bênção de Nossa Senhora Aparecida, mais uma vez, obrigado, querido Bogaza, obrigado, querido diácono Gustavo, e uma grande bênção de Nossa Senhora para todos vocês.